escutar o Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã, hoje é terça-feira e eu te acolho para a nossa meditação da Palavra de Deus. Estamos na 20ª semana do Tempo Comum. Vamos refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda mais: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos agora que são primeiros serão os últimos, e muitos agora que são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta frase do Evangelho de hoje é famosa, né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus, quando fala das bem-aventuranças, né, do motivo de felicidade para uma pessoa, diz assim: bem-aventurados, e a primeira bem-aventurança, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, hoje nós podemos compreender esta passagem em relação à bem-aventurança primeira, os pobres em espírito. Por quê? Essa pobreza em espírito não significa a relação que, ou melhor, não significa as coisas que se tem. Mas a pobreza de espírito é a relação que estabelece com as coisas que se tem. O progresso, a prosperidade, a riqueza são dons divinos. É vontade do Criador. Deus quer que os seus filhos vivam em plenitude e em abundância. A relação que estabelecemos com as coisas é que podem fechar o coração humano, o espírito humano, a Deus, a sua vontade e, por isso, ao próximo. E estabelecer um sentimento de egoísmo, um sentimento de avareza, que fecha a pessoa somente nos bens que possui. Então é nesse sentido que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque quem leva ao reino dos céus, o que faz entrar no céu é Cristo Jesus e a palavra do Evangelho. E aquele que se fecha nas coisas que tem, pode se fechar aos apelos do Evangelho, porque é ávido de preservar as coisas que se tem. Mas são coisas que passam, são coisas passageiras, né? O Evangelho relata, inclusive, aquele episódio em que Jesus diz que um homem fez uma grande riqueza, mas ele só contava com aquilo para a sua vida e no outro dia a sua vida foi-lhe pedida. Então, louco, o que tu tens para levar além? Então, hoje o Evangelho nos convida a refletir sobre a relação que estabelecemos com as coisas. Não são elas que vão nos levar ao céu. O que nos levará ao céu e à vida eterna é Cristo Jesus e o seu Evangelho. Então, hoje, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos
que aqueles que dirigem as nações, que dirigem os estados, possam olhar, ter essa visão equitativa, esta visão de fraternidade, de colocar os bens à disposição de todos e que, na medida que compete a cada um, como o mundo seria melhor se utilizássemos das riquezas que o mundo já produziu para estabelecer relações de igualdade e de fraternidade entre as pessoas. Que a palavra do Evangelho nos transforme e que ela não passe por nós sem deixar sinais. Compartilhe este vídeo, curte e deixa um comentário. O Senhor te abençoe, te proteja e te livre de todo mal e te conduza por caminhos de felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor.